anseias, eu bem sei, oh salvação, tem desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par seu coração e deixe a luz do céu entrar. Deixe a luz do céu entrar. Deixe a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixe a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar. Ilumine coração, iluminar e deixe a luz do céu entrar. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo. E eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: os braços de um rio vem trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo, o Senhor para nós é refúgio e vigor. Sempre pronto mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam caindo nos mares. Os braços de um rio vem trazer alegria à cidade de Deus.
na morada do Altíssimo. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois lavoura de Deus, construção de Deus, segundo a graça que Deus me deu. Eu coloquei, como experiente mestre de obra, o alicerce, sobre o qual outro se põe a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí, já colocado, Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Que o Santo Evangelho anunciado perdoe os nossos pecados. Estimado Monsenhor Geraldo, nosso pároco emérito, que é fortaleza aqui para todos nós, seu exemplo e testemunho. Meus irmãos e minhas irmãs na fé, a liturgia da palavra para este domingo, estamos celebrando a missa do domingo, com o livro do profeta Ezequiel, o Evangelho de São João e a leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, põe-nos diante de 2 templos: o templo pedra e o templo corpo, templo vida, que somos nós. Colocando-nos diante destes 2 templos, a liturgia apresenta de maneira prática como compreender, como entender o templo ou os templos em nossa vida. Por isso, o Evangelho de hoje, antes de citarmos as leituras, chama a nossa atenção sobre a importância de eliminarmos tudo aquilo que nos impede de fazer do nosso coração, do nosso interior, do nosso corpo, um templo vivo, onde Jesus possa habitar e agir no mundo através de nós.
No texto que nos é apresentado, tão claro, podemos perceber claramente a indignação de Jesus diante a inversão de valores tão presentes, tão presente hoje como outrora. É verdade que o templo, e aí a gente lembra a primeira leitura do profeta Ezequiel, é o lugar onde jorra a fonte da graça. Por quê? Porque o templo, pedra, deve ser para nós a casa que nos unifica. E uma casa que não obedece, segundo a lei da sociedade, estratificações sociais, culturais ou econômicas. É lugar onde todos e todas têm o mesmo nome, o mesmo sonho e, por que não dizer, uma mesma identidade. Somos cristãos. Aqui não faz valer nenhum tipo de condição fora do que o contexto intra-eclésia ou igreja nos insere. Ou seja, viver o amor, buscar da fonte. E como diz a primeira leitura, uma fonte generosa que não se esgota, porque ela é graça de Deus. É Deus que comunica. E se estivermos abertos a esta graça, certamente vamos nos embeber da novidade que é Jesus Cristo, porque somos todos irmãos. No entanto, Jesus, ao fazer das cordas um chicote, e não nos fixemos neste gesto, Ele quer mandar uma mensagem. Há muito valor para o que é exterior e pouco para o que é do homem, do interior do homem. E aí Ele expulsa, ou seja, tira daquilo que deve ser um ambiente da inclusão, do amor, tudo aquilo que impede que este amor aconteça. Ou seja, mesmo a religião, se ela for vista, entendida e praticada sob a ótica comercial, fazendo de Jesus um produto como escambo de relações, ela não atende à vontade de Deus. Por isso o chicote, Dona Antônia. Mas interessante que neste contexto ele age diferente com os vendedores de pombas. Por quê? Aí a gente vai buscar lá na exegese bíblica, né? Porque o templo, e por isso existe um ofertório na igreja, né? E vem da época de Jesus. Todos ofereciam. Se você era um agricultor, né, você oferecia o fruto do seu trabalho. Se você cuidava de rebanho, você oferecia um animal. Por isso que o padre lava as mãos, viu? Ofertório. Porque na época o sacerdote tocava nas oferendas, depois ele lavava as mãos. Mas quem não tinha muito, oferecia pombas. Eram os pobres. Eram os pobres, mas não deixavam de oferecer. Por isso, todos que estavam no templo, inclusive os pobres, aqueles pobres, não entenderam bem. E Jesus, ele não vai expulsar, ele diz tirar essa, ele não vai jogar uma pedra nos pombos, nem vai virar, como fez com os vendilhões, com os que estavam jogando. Ele diz: tirai as pombas daqui. É um tratamento, né? Embora ele dê o recado, mas é uma maneira diferenciada de tratar os pobres. Tirai, né? Tirai. Mas tirou todos. O que chama a atenção para nós, né, é que o texto, como todos os textos, né, não é novidade, mas ele vai no âmago da juventude, eu posso dizer assim. Por quê?
Porque a preocupação de Jesus não era o templo pedra. A preocupação de Jesus era com o templo vida. Vida. E aí, a cultura dos tempos atuais, aí vamos chegar ao momento atual, nos induz a valorizar o externo. E assim, vamos deixando de cuidar do principal, que é o nosso interior. Aí eu abro um parêntese. Toda semana, não tenho nada contra, toda semana se inaugura uma academia, nada contra, para malhar o corpo, porque a sociedade viveu inúmeros processos de idolatria. Hoje estamos vivendo a idolatria do estético. Se você não investir no estético, você é considerado segundo plano. Ou não é assim? Há um investimento maciço no estético, nada contra. O problema é que se preocupa demais com o que é exterior e deixa de enxergar aquilo que é interior do homem, o templo interior, o coração, que é morada do Espírito, né? Aí vamos malhar todos os dias, eu vou usar o termo, e deixamos de malhar o Espírito, e malhamos o Espírito com o coração, com a oração, com a Eucaristia. Não adianta enrijecer o músculo se estamos raquíticos no Espírito. Temos dois corpos. Então, assim como Jesus chama a atenção naquele tempo, chama hoje. Como estamos valorizando o nosso templo interior? Será que com a mesma medida, com o mesmo cuidado e disciplina que cuidamos com aquilo que é exterior, que é falível, que é passageiro e efêmero? É um chamado de atenção numa sociedade cada vez mais distante de Deus. É o que o texto coloca. Impera o individualismo, a ganância, que são grandes inimigos que nos distanciam dos verdadeiros valores: o amor ao próximo, a caridade, a fraternidade, a presença. Por isso, a liturgia vai finalizando com a carta de São Paulo aos Coríntios, que nos chama a atenção. Sois santuário de Deus, templo de Deus, e se alguém destruir este templo, Deus o destruirá, né? Palavras fortes de São Paulo. Como estamos construindo o nosso templo, né? Somos lavoura, somos pedra que deve ser construída. Mas será que essa lavoura, sendo lavoura, estamos recebendo as bênçãos, as graças de Deus? Que águas busco para que eu cresça na fé? As águas de Deus, que lá na primeira leitura vai falar, né? São fontes perenes, inesgotáveis e bondosas. Outras águas. Será que estou construindo sob o alicerce de Jesus? Porque o texto vai dizer: só existe um alicerce, Jesus Cristo. Se alguém busca um outro alicerce, aí nós sabemos quais são, e são inúmeros, que a sociedade apresenta, que o mundo apresenta. Tantos alicerces, mas que não nos sustentam. São prazeres instantes, né? Momentâneos. Não são felicidades eternas, são etéreas. Só Jesus nos dá a verdadeira felicidade, porque é o verdadeiro sustento, o verdadeiro alicerce para a nossa vida. Então, levemos para casa esta reflexão, que é a liturgia da palavra hoje, e apenas em 3 finais de semanas no ano, as leituras estão focadas num único tema. Geralmente é só a primeira leitura e o evangelho, a segunda sai do tema. Mas este é um domingo em que as 3 leituras tratam exatamente do mesmo tema: ser templo de Deus, morada do Espírito. Amém?